Bom dia, povo de Deus. Eu vou entrar nessa live nesta manhã, amém? Eu tinha divulgado ontem que eu ia estar dando continuidade da escola dominical, amém? Peço para que os irmãos assistam até o final. Vai ser bem interessante a aula de hoje, amém? Eu espero que os irmãos gostem, amém? Se vocês puderem, compartilhem esse vídeo para os outros poderem assistir a aula que eu vou estar dando hoje, amém? Eu falei que ia começar 9h30, só que eu antecipei um pouquinho para que os irmãos possam nos acompanhar, amém? Se você tiver uma Bíblia na sua casa, nos acompanhe em alguns versículos, nós vamos estar lendo alguns versículos da Bíblia, amém? No domingo passado eu tinha colocado vídeos, uns slides na televisão para que os irmãos pudessem estar nos acompanhando. Hoje eu vou fazer diferente, eu vou estar me mostrando aqui, apresentando para os irmãos, amém? Alguns não me conhecem, eu vou me apresentar, eu sou o presbítero Roberto da Igreja Projeto de Deus, buscando almas, amém? Hoje eu vou estar entrando numa lição, vou parar aqui esse fundo. A lição de hoje nós vamos entrar na lição 11, amém? A lição que nós vamos entrar hoje é sobre atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, amém? Eu espero que os irmãos gostem da aula que eu vou estar dando hoje, amém? Da escola dominical. Não vou deixar os irmãos muito cansativos, vou dar uma explanada para que os irmãos venham entender, compreender a aula que eu vou estar passando hoje para os irmãos poderem nos acompanhar essa manhã, amém? Desde já agradeço a cada um dos irmãos que vão nos assistir e aqueles que vão assistir no decorrer do dia, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, amém, irmãos? Nós vamos entrar nesse tema, voltando, vou repetir, a lição 11 da revista da CPAD, amém? Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, amém? Nós estamos no segundo trimestre, hoje é dia 14 de junho, e a revista é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, amém? Aí agora vamos entrar na parte da leitura da Bíblia, amém? Como eu falei para os irmãos, se você tiver uma Bíblia na sua casa, nos acompanhe, peço que os irmãos abrem a Bíblia para nos acompanhar na leitura que vamos estar lendo, amém? Abre a sua Bíblia em livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos estar lendo o versículo 1 até o 4, amém? Eu vou estar lendo aqui e depois, mais para frente, eu vou estar explicando sobre o tema, amém? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que foste chamado, e com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Amém? Agora vamos entrar no versículo, no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 9 ao 12. Amém? Nos acompanhe se você estiver com a Bíblia, para nós estar aprendendo da palavra de Deus hoje. Amém? Colossenses, capítulo 1, versículo 9 até o 12. Está escrito assim: Porque esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, e de toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a tua boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez
idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém? Esses são alguns versículos que eu acabei de ler para vocês. Agora vamos, em cima desse versículo eu vou estar explicando da continuidade da aula de hoje. Amém? Nos acompanhe. No texto da revista CPAD está escrito assim, no texto Aurélio: rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como digno da vocação como fosse chamado. Cada um de nós tem um chamado, amém? Nessa terra. E em cima, baseado em tudo que eu vou estar dando na continuidade da aula de hoje, eu vou estar explicando lá em Efésios. Amém, irmãos? E ouvintes, pessoas que estão assistindo, que têm curiosidade de aprender a palavra de Deus. Amém? A verdade prática. A unidade da igreja depende que os crentes evidenciam no cotidiano e na humildade e a mansidão e a longanimidade. Amém? O que eu vou estar entrando nos tópicos, eu vou estar passando para vocês poderem estar nos acompanhando. Amém? Os tópicos da lição de hoje. Eu vou estar entrando no primeiro tópico. Para haver uma unidade é preciso humildade. Nesse primeiro tópico nós vamos estar aprendendo 3 coisas. O modo digno de viver em cristão. Segundo, a humildade. Terceiro, a verdadeira humildade. E em segundo tópico, para haver uma unidade é preciso mansidão. Primeiro, vamos ter quatro partes nesse tópico 2. A mansidão, um fruto do Espírito. 2. Grande exemplo de mansidão, Moisés e Jesus. 3. A verdadeira mansidão. 4. A mansidão pressupõe a conciliação. Amém? Terceiro tópico. Para haver uma unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Vamos estar falando de 3 nesse tópico 3. Longanimidade, um fruto do Espírito. 2. Suportando uns aos outros. 3. O perdão como premissa do amor. Amém? Espero que os irmãos gostem. Amém? Se você tiver a revista CPAD na sua casa, nos acompanhe no vídeo que eu vou estar passando na imagem de hoje. Amém? Espero que os irmãos gostem e nos assistam até o final. Eu vou estar entrando em umas partes interessantes de cada tópico. Amém? O que nós vamos ver nessa lição de Efésios 4? Que o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade da unidade dos crentes. E vamos falar de três partes: humildade, mansidão e longanimidade. São virtudes fundamentais que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Esses 3 que eu vou estar falando para vocês nessa aula de hoje é a unidade, é a base onde tem uma vida alicerçada no caminho do Senhor. Amém? Nós vamos estar aprendendo o que é a humildade, a mansidão e a longanimidade nessa aula de hoje. Amém? Vamos continuar? No primeiro tópico que eu falei para os irmãos, para haver uma unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para fortalecimento da comunhão cristã. Em cima disso, que eu vou dar uma pausa para explicar para vocês. Nessa parte de humildade, dentro do nós pessoas, independente da religião de cada uma das pessoas, o que nós aprendemos de humildade? Humildade é basicamente o quê? Devemos o quê? Ajudar a pessoa, estender a mão para ajudar o seu próximo. Se você vê uma pessoa carente e ter um afeto, um amor incondicional para ajudá-la, aquela pessoa. Principalmente aquelas pessoas pessoas que não têm condições. Se você vê por exemplo, eu vou te dar uns exemplos. Se você está na sua igreja e uma pessoa está começando, para você mostrar a humildade que você tem dentro de você, e você vê aquela pessoa, se você realmente gosta de ajudar as pessoas em volta, você vai fazer o quê? Você vai acomodá-la, você vai
se você tem condições, dar uma vestimenta e mostrar que realmente se importa com aquela pessoa. Isso é uma parte de humildade. Ajudá-la, a orientá-la, a ensiná-la, tudo que você aprendeu você vai passar para aquela pessoa. Então é uma parte de humildade, uma pessoa disposta a ajudar o próximo, que não vira as costas para os outros. É basicamente isso, amém? Eu vou estar explicando base tudo isso na parte de humildade no decorrer dessa aula, amém? Vamos lá. Terceira parte da... Peraí. Vamos lá. Eu peguei a parte do tópico, vamos lá. Falei da parte de mansidão. Amém? Deixa eu voltar aqui. Aí. Falei da parte de humildade, amém? O modo digno de viver cristão. Ande de modo digno de vocação. Isso pressupõe que o andar de cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. É basicamente assim, nos dias de hoje, quando a pessoa é humilde, ela não vai olhar a filosonomia da pessoa, se ela é pessoa alta, baixa, ou a cor, diferença nenhuma. Ela vai ser humilde e querer ajudar, estender a mão para ajudar as pessoas dentro e fora do ministério. O que nós estamos aprendendo nessa aula de hoje, amém? Andar em vocação, andar na direção de Deus. Uma pessoa que vive no caminho de Deus, ela aprende no decorrer do dia, no decorrer da sua caminhada, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa que quer estender a mão a ajudar as pessoas. Não vira as costas para as pessoas. Mostra que tem um verdadeiro carinho, afeto pelos outros em sua volta. Amém? Vamos continuar? Nesse tópico, primeiro, na parte primeiro, o modo digno de viver cristão. A fim de desenvolver uma unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais, que eu acabei de falar para vocês. Humildade, mansidão e longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, versículo 2, fala sobre isso. Amém? É basicamente o que eu falei para os irmãos. Amar uns aos outros, suportando-os. Independente como a pessoa é, você tem que mostrar um amor, um afeto, um carinho para aquela pessoa que está começando, ou aquele que está junto com você no seu ministério, na sua igreja. Mostrar a humildade que há em você. Mostrar o verdadeiro você, mostrar que você realmente se importa com as pessoas. Amém? Vamos continuar. 2, parte 2 do primeiro tópico. A humildade. Na vida de Cristo, a humildade aparece como virtude. Olha que interessante. Não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tornando-se a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Essa parte, irmãos, se você for ver em alguns versículos, relata exatamente a parte em quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele se tornou humilde naquele momento, né? Ele mostrou naquele momento para os discípulos que ele é humilde perante eles, independente. Não porque ele é sendo Jesus, ele vai, não, eu sou Jesus, então eles que têm me servido. Na verdade, ele se mostrou servo também, servo de Deus. Então ele mostrou a humildade, foi lá e lavou os pés dos discípulos. E aonde está a parte da Bíblia que fala sobre isso? Em Lucas capítulo... Perdão, eu tinha marcado 2. João capítulo 13 fala sobre isso, amém? Em João capítulo 13 fala que Jesus lava os pés dos discípulos. Ele mostrou servo naquele momento, ele mostrou a humildade que há dentro dele. Ele ensinou aos discípulos que, independente o grau de cada um,
basicamente assim, para você entender, pastor, obreiros, membros, não há diferença nenhuma. Tem que mostrar humildade um com os outros. Não porque é pastor, então tem que se mostrar o maior entre os outros. Não, tem que mostrar humildade dentro do convívio, dentro da igreja, para ter uma vida abençoada dentro e fora do ministério da casa de Deus. Amém? É basicamente isso. Vamos continuar? Na parte 3 de humildade. A verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos que promove a unidade no corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25, fala sobre isso. A humildade é produzida pelo Espírito Santo que habita no crente. Eles então, basicamente o que eu falei para vocês. Humildade é uma parte dos selos do Espírito Santo. E a gente coopera em harmonia, que eu falei para vocês, em humildade, um com os outros, mostrar um relacionamento sadio, se mostrar verdadeiramente que se importa com as pessoas em sua volta. Isso que mostra a humildade entre nós. E se a gente, pessoas não têm, nós acabamos aprendendo no decorrer da palavra de Deus. Aprendemos dentro das Escrituras que nos ensinamos como que nós devemos ser humildes perante as pessoas em nossa volta. Amém? Nesse tópico que eu acabei de falar para vocês, a virtude é uma humildade produzida do crente por obra do Espírito Santo. Os humildes se suportam com simplicidade e cooperam com a unidade da igreja. É basicamente o que eu falei para vocês nessa aula. Nesse primeiro tópico. Na parte de simplicidade, dependente da raça, dependente como a vestimenta, nós somos iguais perante a Deus. Então temos que se mostrar o quê? A humildade uns com os outros. Independente como a pessoa fala assim, mas aí, Roberto, você fala sobre isso, mas tem pessoas que são um pouco arrogantes, pessoas são um pouco bravas, e a gente não conseguimos lidar com essas certas pessoas. Nessa aula nós vamos estar aprendendo como que você deve mostrar a diferença, entendeu? Um com os outros e ensinar o verdadeiro ensinamento que a Bíblia nos ensina. Amém? Vamos continuar. Na parte do tópico 2, nós vamos estar falando o quê? A mansidão, um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite um conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Na parte lá eu falei para vocês sobre da humildade. Agora vamos entrar na parte de mansidão. Amém? Olha, falando de quatro partes da parte de mansidão. Ternura, gentileza, cortesia e paciência. Dentro dessa parte de mansidão, nós vamos aprender o que? Devemos o que? Ter cortesia, se colocar, saber como lidar, falar com as pessoas. E paciência, que devemos ter um com os outros. Nós vamos aprender nessa parte desse tópico. Amém? A mansidão, um fruto do Espírito. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. É basicamente o que eu falei para vocês. A mansidão, devemos o quê? Ser manso perante as pessoas, não só dentro do ministério onde nós congregamos, mas também fora do nosso ministério, dentro do nosso lar, junto com a nossa família, junto com as pessoas dentro do trabalho, fora, onde você vai no decorrer do seu dia a dia. Nós aprendemos a ter esse domínio de mansidão, ser uma pessoa calma, paciente, passiva, compreensiva com os outros. Amém?
Mansidão, um fruto do Espírito. O termo indica a moderação nas ações, bom trato para com o semelhante em ausência de precipitação. Jesus disse: tomai sobre vós o meu juízo e o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humildade de coração, e encontrareis descanso para que vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha aí. Jesus ele nos ensina, que fala assim, o jugo dele, sendo manso de coração e humilde, nós aprendemos que quando nós caminhamos com Deus, com Jesus, nós temos um jugo suave e um fardo leve no decorrer da nossa vida. Aprendemos o quê? Que devemos o quê? Ser mansos, pessoas calmas, pacientes, passivas, compreensivas uns com os outros. Nisso aprendemos o quê? Que a ter um fardo leve. Às vezes nós passamos por altos e baixos no nosso dia a dia, no nosso decorrer do dia. Mas quando nós caminhamos com Deus, nós caminhamos com um fardo mais suave, leve, em paz, em comunhão, uma vida passiva, compreensível com os outros. Basicamente nessa parte desse segundo tópico nós estamos aprendendo. Amém? A mansidão é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 a 23, fala de 2. Frutos do Espírito e obras da carne. Vou estar citando os dois para vocês. No frutos do Espírito nós falamos de caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Na parte de obras da carne, adultério, prostituição, pureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, homicídios e bebedice. A mansidão é um estado de deriva da humildade. Basicamente essas duas partes que fala lá em Gálatas. Que eu falei para vocês. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 23 relata sobre esses dois. Na parte 2 desse tópico 2 que eu estou citando para vocês. Grandes exemplos de mansidão, nós vamos estar falando de duas pessoas. Às vezes você fala assim, Roberto, onde nós podemos estar entrando, onde nós vamos estar aprendendo dentro da Bíblia, que nos ensina aprendemos com as pessoas dentro das Escrituras, dentro da Palavra de Deus. Vou falar de dois. Moisés e Jesus. Moisés, eu vou estar falando sobre ele. Moisés foi reconhecido como um homem mais manso que havia sobre a terra. Ele foi uma pessoa mansa, passiva e calma. Ele estava no intuito direcionado, voltado só a Deus. E nisso Deus ele colocou algo dentro do coração fortemente para que ele seja uma pessoa compreensiva dentro com os seus familiares e fora da sua casa. Agora vamos entrar na outra parte. Jesus. Jesus Cristo manteve um autocontrole enquanto era injustamente caluniado. E durante o seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Aí. Primeiro, nós falamos sobre Moisés, que o Moisés era uma pessoa mansa sobre a terra. Jesus, ele mesmo julgado naquela parte lá em Marcos, capítulo 15, versículo 4 e 5, fala que ele foi julgado e ainda ele não falou qualquer palavra contra os seus acusadores, ele ficou calado, ele mostrou diferente perante as pessoas, aquelas pessoas naquele tempo. Muitos estavam apontando, falando mal dele, apontando sobre ele acusações, mas ele ficou calado. E essas duas pessoas, nós estamos aprendendo sobre eles, que
Moisés era manso, Jesus ele mostrou humilde, mostrou uma pessoa obediente a Deus. Ele foi até o fim e foi obediente a Deus. Ele foi honesto nessa parte. Amém? Vamos continuar aqui. Em cima nessas duas partes que eu falei para você sobre Moisés e Jesus, em cima deles vamos estar nessa parte, na parte 3 do tópico 2. A verdadeira mansidão, pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas de perseverar na perseguição. Em Romanos capítulo 12, versículo 12 ao 14. Não revidam os maltratos sofridos. Não se apressam a emitir juízo. Não cedem provocações, nem dão espaço para ressentimentos. Quer dizer, nós aprendemos o quê? Com Moisés e Jesus. Aprendemos que com Moisés nós aprendemos que ele era manso. Então, se naquele tempo Deus ele colocou uma mansidão dentro do coração dele, então devemos ser mansos também. Ser pessoas calmas, pacientes, passivas. Com Jesus é o quê? Jesus ele foi calado, ele não quis, ele não falou nada, ele foi sábio. Ele mostrou para eles que ele era humilde, calmo, passivo, compreensivo. E as pessoas naquele momento, quando Jesus ele foi julgado, ele falou assim, nossa, mas ele não falou nada, não se demonstrou nada, não quis falar algo para se proteger das acusações de maneira nenhuma, ele simplesmente se calou. E nisso que eu falei para vocês, nessa parte dessas disciplinas, capacidade na perseguição dos cristãos no dia de hoje, o que nós aprendemos nessa parte? Que quando as pessoas vêm nos acusar, nos apontar, nós devemos ser sábios. Não vamos lá querer nos justificar. Através dos nossos atos, do nosso comportamento, ser uma pessoa passiva e compreensiva, aprendemos o que nesse tópico 2? Que se alguém te apontar, te falar palavras que vão te machucar, você não vai querer debater com ela. Você tem que mostrar que você é uma pessoa calma e humilde. Aí aquela pessoa ela vai reconhecer o seu ato, a sua característica, o seu perfil perante na presença de Deus. E as pessoas em volta também podem mudar também. Aí você pergunta, mas Roberto, pode mudar as pessoas em nossa volta? Pode, claro que pode. É só através do seu caráter e do seu testemunho, das suas atitudes que as pessoas em nossa volta elas mudam. Amém? Vamos continuar aqui. A verdadeira mansidão. Essa virtude não significa fraqueza, que eu falei para vocês. Fraqueza, inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Quando a pessoa ela é uma pessoa calma, passiva, compreensiva, ela consegue se controlar. Ela não vai querer debater com a pessoa de frente a frente de maneira nenhuma. Ela vai mostrar a atitude dela que é diferente. É uma pessoa que tem calma, que sabe compreender naquele momento aquela situação. Até mesmo, vamos tirar nessa parte aqui, o relacionamento de um casal. Num casal, às vezes, tem brigas e discussões. Mas se a pessoa ela tem uma vida no caminho de Deus, a vida entrega totalmente para Deus, naquele momento, quando ela tiver um problema, um atrito dentro do lar com a esposa, com o esposo e vice-versa, ela vai ter sabedoria, ela vai ser mansa, compreensiva e saber falar as palavras certas, no momento certo, na hora certa, e demonstrar para aquela outra pessoa como que deve se arrumar aquela situação. Isso é basicamente o que eu falei para vocês. Voltando aqui nessa parte dessa aula. A presença do Espírito Santo proporcionando a suavidade e domínio próprio. É basicamente o que eu falei para vocês.
Quando a gente tem mansidão dentro de nós, nós temos nosso domínio próprio, o autocontrole. Nós não enfurecemos, não ficamos nervosos naquela situação quando acontece alguma coisa. Nós tomamos o controle daquela situação. Nós conseguimos reverter e mudar aquela situação. É o que nós aprendemos dentro da palavra de Deus. Nós aprendemos dentro das Escrituras como que nós devemos se comportar, como que devemos falar diante das pessoas, dentro e fora do nosso ministério. A mansidão pressupõe conciliação. A pessoa com a virtude de mansidão tem uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Foi basicamente o que eu falei para vocês. Ela vai ter um equilíbrio. Ela vai saber lidar com certas situações. Mesmo que está fora do controle de algumas pessoas à nossa volta. Mas nós conseguimos reverter através da mansidão e a humildade que Deus coloca dentro do nosso coração. Amém? Isso lá em 1 Pedro relata sobre isso. Se vocês quiserem depois abrir, 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. A pessoa transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, relata sobre essa parte que eu falei para vocês. Ela vai ser uma pessoa pacífica, é uma pessoa que vai ter controle, saber administrar naquele momento a situação. É o que nós estamos aprendendo nessa parte desse tópico 2. Amém? Nesse tópico que eu acabei de falar para vocês, resumindo tudo que eu falei para vocês, a mansidão também é uma virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos e impedem a proliferação de conflitos na igreja. Mas não é só dentro da igreja, dentro também, isso nós podemos estar trazendo dentro do nosso lar, dentro do nosso local de trabalho, no nosso decorrer do dia a dia, aprendemos. Foi o que nós aprendemos nessa parte, esse tópico 2. Amém? Vamos entrar na parte agora do tópico 3. Para haver uma unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente ou qualquer pessoa a tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Que nós vamos estar aprendendo o quê? A perdoar as pessoas em nossa volta. Lançar o perdão. Mesmo que as pessoas falem palavras que nos machucam, nos ofendem, que acaba trazendo uma angústia dentro do nosso coração. Nós temos o quê? Nessa parte, desse tópico 3. Bom, nós temos que aprender a perdoar, lançar o perdão para que as pessoas. Devemos perdoar, Roberto? Sim, devemos perdoar o nosso próximo. Por mais que seja doloroso as palavras que foi acusada, que foi lançado sobre você, devemos o quê? Perdoar as pessoas que nos ofendem, que nos calúnia, que falam que acabam machucando nós. Devemos lançar o perdão. A longanimidade, que é a parte de perdão, um fruto do Espírito. Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20 fala sobre isso. Em 2 Pedro também 3, capítulo 3, versículo 9 também fala sobre essa parte. Esses termos gerais, longanimidade significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. É basicamente o que nós estamos aprendendo. A longanimidade é o quê? É lançar o perdão, a perdoar o nosso próximo, o nosso ofensor que nos aponta, nos ofende, que nos fala palavras que vão nos machucar. Amém? Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, dentro dos nossos ministérios, nós deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja ou fora da igreja, devemos suportar uns aos outros em amor. Amar
incondicionalmente ao nosso próximo, ao nosso vizinho, ao nosso companheiro, aos nossos familiares, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, às pessoas que no decorrer do dia nós estamos aprendendo nessa parte. Independente como a pessoa é, como que a pessoa fala com a gente, devemos o quê? Ter um autocontrole, ser sábio nas palavras que nós vamos falar com a pessoa. Saber lidar com as pessoas. Amém? O que nós estamos aprendendo nessa aula. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. O princípio, o aspecto do Espírito. A tolerância entre irmãos e cristãos e pessoas deve ser mutuada, isto em amando ardentemente uns aos outros com um coração puro. Devemos amar uns aos outros. É o que nós aprendemos dentro da palavra. Aí eu separei algo interessante para vocês nessa parte que eu falei para vocês. Eu vou citar um versículo que algumas pessoas conhecem. Lá em Lucas capítulo 10, versículo 25, fala sobre a parábola do bom samaritano. Aí nós vamos tirar uma conclusão dessa parte. Lembramos que naquela parte, entra na parte do bom samaritano, fala de 3, se não me engano são 3. Fala de um... Vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Que eu tinha falado para vocês. Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos lá começar no começo lá. Eis que levantando-se um certo doutor da lei, tentando e dizendo, Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele disse, que está escrito na lei, como lês? E respondendo, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração e toda a tua alma, e todas as suas forças, e todo o teu entendimento, e todo o teu próximo como a ti mesmo. Nessa parte dessa escritura, o que? Ele nos ensina que devemos amar o nosso próximo como nós amamos a Deus. Aí entra naquela parte onde fala, aqui, versículo 31. E emocionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo também. Mas um bom samaritano que viajava chegou no pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Olha, eu falei de 3, ó, do sacerdote e do levita e do bom samaritano. Nos dias de hoje, o sacerdote é basicamente o quê? Nos dias de hoje, pode ser uma pessoa que está lá preocupada com a obra de Deus. Sim, preocupada com fazer a obra de Deus. Mas não se preocupa com aquela pessoa que está do seu lado. Ela só está focada com as coisas, os afazeres lá para levar algo, para estar lá dentro da igreja. E as pessoas à nossa volta? Será que nós se preocupamos com as pessoas à nossa volta? Aí é como se fosse o sacerdote, que vê uma pessoa com um problema, de vez de parar para ajudá-la, não. Ela passa e vai embora e não está nem aí. Levita é basicamente o quê? Aquelas pessoas que têm um ego, ela se preocupa só com ela mesma. Ela quer levar o orgulho dela, a vontade dela de se aparecer, mas não quer estender a mão para ajudar as pessoas em volta. Nessas duas pessoas, como que nós devemos se encaixar? Como que devemos ser? Devemos ser como um bom samaritano. Ver a pessoa está passando com um problema, ir lá e estender a mão para ajudá-la. Independente como ela está, como ela como o comportamento, como que ela vai agir diante de você.
mostrar a humildade que está dentro de você, a mansidão que você tem, ser uma pessoa calma, passiva, que gosta de ajudar as pessoas em volta. É basicamente isso, amém? Que eu tirei nessa parte para que vocês venham entender nessa parte dessa aula. Foi o que eu falei para vocês, ó, voltando lá. A tolerância entre irmãos e cristãos deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com o coração puro. Ajudar o próximo. Amém? Vamos lá. Nessa parte 3 do tópico 2. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição, não desviando os maus tratos sofridos. Não se apressem a emitir juízo. Não se cedem a provocações nem dão espaço para ressentimentos. Quer dizer, ela vai ser uma pessoa, mesmo perseguida, ela vai ser calma, passiva, ela vai ser compreensida. Se ela for maltratada, ela vai saber lidar com a situação e vai reverter através do que Deus colocou no coração. A humildade, a mansidão, lançar o perdão através das ofensas que as pessoas vão falar. Amém? A verdadeira mansidão. Essa virtude não significa fraqueza no furor, pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Essa presença do Espírito Santo proporciona suavidade e domínio próprio. O autocontrole, que eu falo para vocês. A mansidão pressupõe conciliação. A pessoa com a virtude de mansidão tem uma postura equilibrada diante das circunstâncias diversas. Então, autocontrole. Ela vai ter um equilíbrio e saber lidar naquela situação, saber como que ela deve se comportar. A pessoa transmite uma ideia de pacificação com um meio harmonioso de administrar os conflitos. Ela vai saber lidar com aquela situação. O que nós estamos aprendendo nessa aula, na parte de mansidão, que devemos ter um autocontrole, saber se controlar com o nosso dia a dia, saber como que devemos se expressar, falar, mostrar o nosso comportamento diante das pessoas em nossa volta. A mansidão também é uma virtude produzida pelo Espírito Santo. Os mansos são pacíficos, impede a purificação e conflitos da igreja. Amém? Foi o que eu estava falando para você. Eu voltei lá na parte de mansidão. Aí agora lá na parte que eu tinha falado para vocês sobre longanimidade, que nós devemos perdoar. Eu voltei um pouco para trás para vocês entenderem, basicamente para que todos esses três andam junto, a mansidão, a humildade. E nisso aprendemos que aí entra aprendemos como que devemos perdoar aos outros, a saber lidar com as pessoas em nossa volta. Amém? Vamos continuar. O perdão é como uma premissa do amor. O amor é um atributo divino, o principal aspecto do futuro Espírito Santo. Aí é basicamente o que eu falei para vocês. Ela tem um coração puro, ela sabe lidar com certas situações, então ela vai saber perdoar ao seu próximo, ao seu ofensor. Foi basicamente o que eu falei para vocês. Aí eu estou só voltando para vocês entenderem a cada parte dos tópicos que eu estou falando da aula de hoje. Amém? A longanimidade é uma qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar o ofensor. Ele vai saber perdoar, lançar o perdão ao seu próximo, às pessoas que te julgam, que te apontam, que caluniam você. Aí nós estamos aprendendo o quê? Como que devemos lidar com as pessoas. Amém? Nessa conclusão do que eu falei para vocês, do tópico 3, dos 3 tópicos que eu falei para vocês, vimos com o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de perfeita unidade, para garantir uma unidade e fazer desaparecer as dissensões e mostrar algumas virtudes que são essenciais. Amém? Aí eu vou falar para vocês
dos três que eu acabei de falar nesses tópicos. Nessa unidade, encaixe esses três: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Na humildade, nós fortalecemos a unidade. Na mansidão, nós aprendemos o quê? Como reagir aos conflitos com as pessoas em nossa volta. Na longanimidade, é suportar os erros alheios, a saber a perdoar. Aprendemos a perdoar. Na longanimidade, na mansidão, nós aprendemos a ser uma pessoa mansa, passiva, paciente, calma, saber lidar com as situações. Humildade, ser uma pessoa humilde de coração, ajudar as pessoas em volta. Não só se preocupar com você, mas com as pessoas à nossa volta. Amém? O que eu falei nessa aula de hoje. Para refletir, vamos entrar em umas questões e eu vou estar respondendo nesse questionário. Qual o apelo do apostólico? Foi basicamente lá no começo da aula que eu estava falando para vocês. O apelo apostólico é para os crentes que andam como digno de vocação. Foi basicamente voltando lá atrás. Ela ser uma pessoa digna, ela ser humilde, ser mansa, compreensiva, passiva. É o que nós aprendemos no apelo apostólico. Onde a humildade aparece como virtude? Na unidade de Cristo, que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação em ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se forma de servo. Foi basicamente o que eu falei para vocês lá na parte onde Jesus lavou os pés dos discípulos. Ele se mostrou humilde. Aí ele mostrou para os seus discípulos, ensinou a eles que devemos ser humildes. Amém? Não porque ele, Jesus, que os discípulos tinham que servir ele, mas também ele mostrou humilde também, ser um servo também de Deus, para que as pessoas venham entender. E os discípulos também venham entender. E nós aprendemos também nessa aula. Que conceitos a palavra mansidão transmite? O que ela transmite nessa palavra, a palavra mansidão? Transmite os conceitos de ternura, gentileza, cortesia e paciência. É o que nós aprendemos nessa aula de hoje. Aprendemos a ternura, a gentileza, a cortesia e a paciência. Ser gentil, compreensível, paciente, compreensível com as pessoas em volta. Cite 2 grandes exemplos da mansidão na Bíblia. Falei para vocês lá atrás. Vamos relembrar? Moisés e Jesus Cristo. Nós aprendemos com eles. Moisés ele era manso. Jesus, ele, mesmo naquela situação, ele não debateu, não questionou, não falou nada. Ele ficou calado. Ele mostrou para as pessoas à volta dele que ele era compreensível, ele estava fazendo a vontade do Pai. Estava fazendo a vontade de Deus. Amém? Qual o sentido da longanimidade? Longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância e constância. Foi o que eu falei para vocês lá atrás na aula de hoje. Amém? Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa aula de hoje. Amém? Espero que vocês curtam a aula que eu dei para vocês hoje. Foi bem simples. Tentei resumir para não ficar cansativo para vocês. Essa lição foi a lição 11. Amém? No domingo que vem eu vou estar entrando com a lição 12. Amém? Eu vou estar me preparando para trazer a aula no próximo domingo. Espero que vocês tenham gostado dessa palavra. Deixem nos comentários. Se tiverem alguma dúvida, coloquem nos comentários que eu vou estar trazendo a próxima aula para vocês. Alguma dúvida de tudo que eu passei para vocês nessa aula de hoje. Amém? Eu espero que vocês gostem. Compartilhem com seus amigos, com as pessoas de sua volta. Amém? Que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Que venha ter um domingo abençoado na mão de Deus. Amém?
Se vocês gostarem, curte esse conteúdo que eu passei para vocês. Espero que vocês venham estar nas próximas aulas para que eu possa estar passando os conteúdos, amém? Deixe no comentário alguma dúvida. Se eu não puder responder na hora, eu vou estar procurando algumas partes da Bíblia para estar mostrando para você dentro da palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Tchau, fique com Deus.